Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre dicas e apostas para a prova da AMP, Associação Médica do Paraná. Meu nome é Ana Beatriz Antiqueira, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e eu queria começar com vocês falando um pouquinho sobre o modelo da prova da AMP. Então a gente está falando sobre 20 questões de ginecologia e obstetrícia que contemplam os itens A a E e é um alto nível de dificuldade. A gente vai ter um modelo somatório nessa prova, em que os itens 1, 2 e 3 precisam ser analisados e a gente precisa fazer uma correlação entre quais estão corretos e quais estão incorretos. E muitas vezes a prova também dá pra gente uma proposição 1, que a gente tem que falar se é verdadeira, uma proposição 2 também temos que analisar se é verdadeira e ver se a 2 é uma justificativa da primeira. Geralmente esses são os dois modelos de questão que a prova da MP coloca pra gente. É uma prova que classicamente cobra mais ginecologia do que obstetrícia, com questões bastante teóricas e muitas vezes elas trazem pra gente porcentagens, estatísticas de doenças, e aqui é o primeiro ponto que eu queria que a gente se concentrasse. A gente precisa estar preparado para no momento da prova se deparar com uma porcentagem que a gente não vai saber responder e entender como que a gente vai encarar e passar com tranquilidade para a próxima questão. Aqui as questões podem ser um pouco confusas, a gente não entende muito bem às vezes o que eles estão pedindo da gente. E é uma prova que requer atenção. Às vezes a gente precisa assinalar as alternativas corretas, às vezes as incorretas, e esse é um ponto muito importante para ir preparado para a prova da MP. Você precisa ter atenção do começo ao fim, e isso pode te garantir muitas questões e muitos acertos lá no final. Muito mais do que saber porcentagens e estatísticas, você precisa estar atento e tentar se concentrar, não perdendo o nível de atenção ao longo da prova. O que a gente vai falar hoje? A gente vai começar um pouquinho falando sobre os tumores malignos da mama, que é um assunto que a MP adora. Vamos falar sobre o estadiamento clínico, patológico, câncer de mama hereditário, que recorrentemente é cobrado por essa prova, e o tratamento do câncer de mama. Vamos passar para os sangramentos da primeira metade da gestação, falando um pouquinho sobre doença trofoblástica gestacional e sobre o seu estadiamento, que apesar de não ser um assunto muito comentado, a gente tem visto isso ser cobrado pela prova da MP e pode ser uma questão recorrente esse ano. Vamos falar sobre gestação ectópica e sobre abortamentos. E para finalizar, a gente vai entrar no tema do ciclo menstrual, falando sobre a fase folicular, a ovulação e a fase lútea. Bora então, pessoal, começar falando um pouquinho sobre o câncer de mama. A gente tem o estadiamento clínico começando com o sistema TNM, assim como o estadiamento de outros tipos de câncer. O T fala sobre o tamanho do tumor na sua maior extensão, e a gente vai classificar como TX aquele tumor primário que não pode ser avaliado, T0 quando não há um tumor primário, TIs quando a gente tem um carcinoma in situ, T1 quando a gente tem o tumor na sua maior extensão medindo até 2 centímetros, T2 maior do que 2 centímetros até 5 centímetros e T3 maior do que 5 centímetros. Então, no câncer de mama, a gente precisa entender que o estadiamento do T, do tamanho do tumor, a gente tem que lembrar de dois números essenciais, o 2 e o 5. E o T4 é aquele tumor que tem qualquer tamanho, não importa o tamanho do tumor, mas que tem extensão para a parede torácica ou para a pele. E lembrar que pegando só pele não caracteriza como T4. E aí, dentro do T4, a gente tem algumas subdivisões que são importantes da gente conhecer. O T4A é quando pega apenas parede torácica, mas não pega músculo peitoral. O T4B é quando a gente tem alguma ulceração, nódulo satélite ou então um edema, que a gente conhece como podorrange. E o T4C é quando a gente junta o T4A com o B, e temos o T4D na presença de um carcinoma inflamatório, que seria aquele que cursa com hiperemia e um edema cutâneo por conta de um linfedema secundário da infiltração neoplásica, que pega pelo menos 1/3 da mama. Então, essa é a classificação do T, do sistema TNM, do estadiamento clínico. Vamos passar para o N, que seria o acometimento linfonodal. NX é novamente quando a gente não pode avaliar os linfonodos, N0 é quando a gente não tem nenhum linfonodo regional acometido, N1 quando a gente pega os linfonodos ipsilaterais, eles são móveis e atingem os níveis 1 e 2.
E sendo que N1-Mi é aquele que teria micrometástases, e isso também é importante para a gente considerar depois do estadiamento clínico completo. N2 seriam aqueles linfonodos também do mesmo lado do tumor acometido, mas eles já são fixos, também acometendo os níveis 1 e 2, ou então acometendo cadeia mamária interna. E N3 seriam os linfonodos infraclaviculares do mesmo lado do tumor, ou então quando acomete a cadeia mamária interna associada com acometimento de linfonodo axilar, ou então quando a gente está pensando nos linfonodos supraclaviculares. Tudo bem? Esse então é o acometimento do N do nosso sistema TNM de classificação do nosso estadiamento. Quando a gente vai pensar nas metástases, MX é aquela metástase à distância que a gente não conseguiu avaliar, M0, quando eu não tenho metástases, e eu tenho dentro do M0 uma subdivisão, que seria quando a gente não tem metástase à distância, mas a gente apresenta algumas células tumorais de depósito, quando a gente consegue ver a presença dessas células tumorais, mas não caracteriza ainda como metástase em si. E M1 seria quando a gente tem as metástases à distância. E aí, gente, olha só como fica essa tabelinha pra gente fechar o estadiamento clínico. A gente sempre tem que somar quais são as classificações do tipo T com a classificação do N, com acometimento linfonodal. Então, veja só, se a gente tem a presença de metástase à distância, a gente já vai classificar aquele tumor de mama como estadiamento 4. Se a gente tem um acometimento linfonodal N3, ou seja, pegando cadeia infraclavicular, supraclavicular ou mamária interna com acometimento axilar, a gente já classifica como um estadiamento 3C. Se a gente tem, por exemplo, um acometimento linfonodal N2 com um tumor que seja T4, ou seja, com extensão pelo menos até a parede torácica, a gente tem um estadiamento clínico de estádio 3B e por aí vai. Então a gente sempre tem que fazer uma correlação entre o tamanho do tumor com o acometimento linfonodal que seja somatório. Então a gente vê que a gente precisa associar os dois e por isso que muitas vezes o estadiamento do câncer de mama não é tão simples quanto outros tipos de câncer que a gente tem um pouquinho mais gravado na nossa cabeça, porque a gente tem que fazer essa associação e seguir essa tabelinha somatória. Gente, bora entender o que é o estadiamento patológico. Toda vez que a gente tiver uma avaliação anatomopatológica depois da retirada desses linfonodos sentinelas, seja por biópsia do linfonodo sentinela ou então por fazer uma linfadenectomia com avaliação anatomopatológica depois, a gente vai precisar avaliar se esses linfonodos realmente estavam acometidos por células neoplásicas. E aí, esse pezinho que a gente vê aqui no estadiamento patológico seria a interpretação de que a gente já fez a avaliação anatomopatológica. Então, PNX é aquele que a gente não conseguiu avaliar, PN0, aqueles linfonodos que não possuem metástase, PN1, se a gente tiver micrometástases, ou então 1 a 3 linfonodos acometidos, ou a cadeia mamária interna acometida com uma biópsia do linfonodo sentinela positivo. PN2 seriam aqueles de 4 a 9 linfonodos acometidos, ou então se a gente tiver uma cadeia mamária interna acometida na imagem e a gente não tem acometimento axilar. PN3 seriam aqueles quando a gente tem 10 ou mais linfonodos com células neoplásicas, ou então a gente tem acometimento da cadeia infraclavicular, na cadeia mamária interna, associado à cadeia axilar ou na cadeia supraclavicular. Então, esse é o estadiamento patológico, a gente precisa ter ele em mente, porque muitas vezes aparece esse pezinho pra gente e a gente não consegue interpretar muito bem o que tá falando. E que o que precisa ficar gravado aqui pra vocês é a quantidade de linfonodos, porque pode aparecer numa questão ou outra. Então, saber que PN1 é quando a gente tem 1 a 3 linfonodos acometidos, PN2, 4 a 9 linfonodos acometidos e PN3 quando a gente tem 10 ou mais linfonodos acometidos. Passando para o próximo tema, a gente precisa lembrar um pouquinho das síndromes genéticas que estão relacionadas aí com o câncer de mama, porque esse é um assunto que a MP adora cobrar. Essa questão aparece recorrentemente e o que principal eles pedem pra gente? Eles pedem pra gente esse câncer aqui, que é o câncer de mama e ovários hereditários, que a gente vê associação de mutações tanto do BRCA1 quanto do BRCA2. Então, o câncer de mama e ovário hereditário com BRCA1 mutado é aquele que tem câncer de ovário e câncer de pâncreas associados.
E aí, a gente tem aos 70 anos um risco de 55% do desenvolvimento de um novo tumor de mama nessa paciente. Essa é uma informação que eles costumam colocar na prova. Então, vamos gravar essas porcentagens aqui e ter uma ideia mais ou menos de campo de grandeza de qual é a chance dessa paciente desenvolver o câncer de mama aos 70 anos. O câncer de mama de ovário hereditário que tem o BRCA2 mutado é aquele que tem câncer de ovário, próstata e pâncreas associados, e aí a gente teria um risco de desenvolvimento de câncer numa paciente a partir dos 70 anos de 47%. Outras síndromes que estão relacionadas a câncer de mama seria a síndrome de Li-Fraumeni, a síndrome de Peutz-Jeghers e a síndrome de Cowden, que a gente precisaria ficar atento aí. O que a gente vai pensar para fazer a investigação de pacientes com câncer de mama hereditário? Principalmente se a paciente tem uma série de fatores que a gente vai falar a seguir. Então, se a paciente tiver tido um câncer de mama precoce antes dos 45 anos, ou então ela tiver tido um câncer de mama triplo negativo com menos de 60 anos, câncer de mama com 50 anos ou antes e pelo menos um segundo tumor de mama primário, ou pelo menos um parente com câncer de mama ou ovário. Câncer de mama com qualquer idade e associação de um dos seguintes fatores. Se ela tiver um ou mais parentes com câncer de mama em idade abaixo dos 50 anos, um ou mais parentes com câncer de mama masculino, 2 ou mais parentes com câncer de mama, próstata ou pâncreas, judeus da etnia Askenazi. Esse é um ponto muito importante porque a prova da MP costuma trazer esse tópico em especial para a gente fazer a investigação dessa paciente sobre BRCA1 mutado, BRCA2 mutado, pensando em câncer de mama hereditário, com essa etnia judaica. Teve um ano que a prova da MP colocou outra etnia judaica, que não eram os judeus Askenazi, e aí a resposta não estava correta, porque a gente não precisaria fazer uma investigação a mais nesse caso. E também se a gente tiver câncer de mama bilateral. Dei uma olhada nesses principais fatores que vão levar a gente a investigar câncer de mama hereditário, porque a prova da MP realmente gosta de colocar. A gente vai ver pra frente uma questãozinha sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico dessas pacientes. Então, o tratamento cirúrgico ele vai ser indicado quando não tiver evidência de doença metastática, e a gente precisa ter em mente aqui que o tratamento do câncer de mama ele vai ser muito dependente do subtipo imunohistoquímico daquele tumor. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre o subtipo imunohistoquímico, mas lembre que a gente precisa ter isso em mente e vai falar um pouquinho sobre quais seriam as particularidades desse tipo de tratamento. Então, o tratamento cirúrgico é aquele quando a gente não tem evidência de doença metastática, e a gente pode pensar em dois tipos de cirurgia. Uma cirurgia conservadora, que é aquela que a gente faz uma ressecção da área tumoral com uma margem de segurança, e a gente vai indicar a cirurgia conservadora quando a gente tiver uma relação tumor-mama favorável. Então são tumores que correspondem a menos de 20% do volume mamário. E sempre que a gente fizer uma cirurgia conservadora, a gente vai ter que fazer uma radioterapia adjuvante depois. Podemos pensar também numa cirurgia radical, que seria quando a gente tem a retirada completa do tecido glandular mamário, fazendo uma mastectomia ou então uma adenomastectomia. Junto com a abordagem cirúrgica, a gente sempre tem que pensar na abordagem axilar. E aí a gente vai ver que quando a gente tem uma paciente com uma axila clinicamente positiva, ou seja, a gente palpa um linfonodo axilar, a gente indica a realização da linfadenectomia. A gente tem que retirar aquela cadeia de linfonodos. Agora, quando a gente tem uma paciente que tem uma axila clinicamente negativa, ou seja, não tem linfonodomegalia axilar, a gente pode partir para a biópsia do linfonodo sentinela. E aí a gente vai fazer uma abordagem linfonodal apenas naqueles casos em que a biópsia do linfonodo sentinela for positiva. Eu queria que a gente trouxesse aqui dois estudos bastante importantes dentro da área da mastologia, que é o estudo Z11 e o estudo Amaros, e eles colocam uma informação importante pra gente que a prova da MP também costuma pegar no nosso pé sobre. O que ele fala? Que quando a gente tem tumores luminais bastante iniciais, que são aqueles tumores até T2, ou seja, até 2 centímetros na sua maior extensão, mesmo que a gente faça uma biópsia de linfonodo sentinela e ela venha positiva, a gente está autorizado a não realizar a abordagem axilar, porque esses estudos mostraram pra gente que a abordagem axilar nesses casos de tumores luminais iniciais com biópsia de linfonodo sentinela positivo não alterava a sobrevida livre
livre de doença nem a sobrevida global. Então lembrar que isso aqui autoriza a gente a não realizar a abordagem axilar, porque muitas vezes a prova da AMP pega no nosso pé em relação a isso. Pensando agora naqueles tumores que são receptores hormonais positivos, o que a gente poderia fazer além de uma abordagem cirúrgica para eles? Então, se a gente tem uma paciente que tem receptor hormonal negativo, a gente não pensaria em tratamento hormonal. Agora, se a gente está pensando numa paciente que seja receptor de estrogênio, receptor de progesterona positivo, a gente pode entrar com uma terapia adicional de tratamento hormonal. E aí, se a gente está pensando numa paciente pré-menopausa, a gente entraria com o tamoxifeno, e se a gente está pensando numa paciente pós-menopausa, a gente entraria com o inibidor da aromatase. O que a gente tem que saber sobre quimioterapia? A gente tem que saber que a gente pode entrar com uma abordagem neoadjuvante, no sentido de reduzir o tamanho do nosso tumor, e aí a gente conseguir fazer uma relação tumor-mama um pouco mais favorável para a gente conseguir operar depois dessa paciente, com uma cirurgia conservadora, por exemplo, e conseguir fazer uma radioterapia posterior. E também poderíamos pensar numa quimioterapia adjuvante, ou seja, aquela em que a gente faz o tratamento cirúrgico e depois a gente complementa com uma quimioterapia. E a gente tem uma outra modalidade de tratamento que também entra na especificidade dos tratamentos a depender do subtipo imunistoquímico do nosso tumor, que aí seriam nos tumores HER2 positivos, que a gente consegue avaliar justamente com essa imunistoquímica ou com técnicas como FISH, e aí a gente poderia fazer uso do trastuzumab, que seria uma terapia-alvo que é bastante eficaz quando a gente tem tumores HER2 positivos. Bora ver uma questãozinha aqui que a MP trouxe pra gente em 2023. Então, com relação ao câncer de mama e dos ovários hereditários, analise as alternativas abaixo. Alternativa 1. Podem associar a outros tumores, como câncer de pâncreas e câncer de próstata em homens jovens. Perfeito, a gente pode realmente ter associação nos tumores que são hereditários do câncer de mama. Alternativa 2. Mulheres aos 70 anos com mutações deletérias no BRCA1 apresentam um risco de 90% de câncer de mama. Não, pessoal, lembra que a gente viu lá naquela tabelinha que quando a gente tinha uma pessoa com o BRCA1 mutado, o risco de desenvolvimento de um tumor de mama aos 70 anos era de aproximadamente 50%. Então isso torna essa alternativa falsa pra gente. Alternativa 3. Mulheres portadoras de mutações deletérias no gene BRCA2 apresentam aos 70 anos risco de 55% do câncer de mama. Perfeito! 16,5% de câncer de ovário e 62% de câncer de mama contralateral. Perfeito, gente. Naquela tabelinha a gente viu que era uma ordem de grandeza de aproximadamente 50%, tanto na mutação do BRCA1 quanto do BRCA2, e isso torna a alternativa 3 verdadeira pra gente. Eu queria que vocês frisassem bastante essa questão, porque ela já apareceu mais de uma vez na prova da Associação Médica do Paraná. Eles costumam colocar as questões de uma forma bastante parecida, mas trocando alguns detalhes que fazem a gente ficar ainda mais confuso. Então, lembra dessa questão e lembra que ela pode aparecer com algumas pequenas alterações. Então, leia com atenção para não perder essas alterações na hora que você estiver um pouquinho mais nervoso lendo a prova. Então, a gente tem como a afirmativa correta a alternativa 1 e 3, sendo que a 2 é falsa, dando pra gente a afirmativa B como correta. Bora entrar no nosso próximo tema, que é sangramentos da primeira metade da gestação. E para isso, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre a doença trofoblástica gestacional. A gente tem que entender que doença trofoblástica gestacional nada mais é do que uma proliferação anormal do tecido trofoblástico, com uma degeneração hidrópica, que pode originar tanto uma doença maligna como uma doença benigna. Dentre as doenças benignas, a gente está falando da mole datiforme completa e da mole datiforme parcial. E pensando nas doenças malignas dentro do espectro das doenças da doença trofoblástica gestacional, a gente está falando da mola invasora, do coriocarcinoma, do tumor trofoblástico de sítio placentário e do tumor trofoblástico epitelioide. Vamos começar aqui com a mole datiforme. Gente, começando com a mola completa, a gente tem que lembrar como que ela é formada. Ela é formada a partir de um espermatozoide normal que vai fecundar um óvulo vazio. E aí a gente vai ter a formação de um material genético que é diploide, ou seja, apenas com a contribuição paterna, porque aquele espermatozoide normal vai se duplicar, formando um material genético 46XX ou 46XYY. Por ser um tecido completamente mola, é uma mola completa,
dieta sem a formação de tecidos fetais, a gente tem um risco de malignização entre 15% e 20%. Agora, quando a gente está falando da mola parcial, a gente tem a sua formação a partir de 2 espermatozoides fecundando um óvulo normal. Então a gente vai ter a formação de um material genético que é triploide e tem contribuição tanto materna quanto paterno. E por existir a formação tanto do tecido que é a mola quanto o tecido fetal, a gente tem um risco de malignização menor, em torno de 5%. Quando a gente fala de neoplasia trofoblástica gestacional, que é a parte maligna da doença trofoblástica gestacional, a gente está entendendo que é um quadro clínico que a gente fez um esvaziamento de uma mola datiforme e a curva de beta-HCG, ao invés dela ir se negativando ao longo desse acompanhamento após o esvaziamento, ela se mantém ou em platô ou ela apresenta uma reelevação dos seus valores. E geralmente esse é um quadro clínico assintomático, por isso que é tão importante a gente fazer o acompanhamento depois do esvaziamento molar, para a gente ver se de fato a gente entra nessa negativação do beta-HCG. Dentro dos quadros da neoplasia trofoblástica gestacional, a gente vai começar falando da mola invasora, que corresponde a 70-90% dos casos da neoplasia trofoblástica gestacional. E nada mais é do que uma sequela da mola datiforme que invade o miométrio, a parede uterina e tem um potencial metastático. O quadro clínico cursa com hemorragias persistentes, uma subinvolução uterina e a presença de infecções. Pensando na outra parte da neoplasia trofoblástica gestacional, a gente teria o coriocarcinoma, que corresponde a 10-30% dos casos de NTG, e a gente tem também uma transformação maligna que pode ser após uma gravidez molar, ou uma gestação ectópica, ou até mesmo uma gestação normal. E a gente vê a presença de extensas áreas de necrose, presença de hemorragias, sendo que o principal sítio metastático é o pulmão. Esse também é um ponto importante para a gente lembrar na hora da prova. E lembrar que o coriocarcinoma tem uma boa resposta à quimioterapia. O próximo tumor dentro da neoplasia trofoblástica gestacional é o tumor trofoblástico de sítio placentário. É um quadro bastante raro que acomete o endométrio e o miométrio por conta de um trofoblasto intermediário. E aqui, diferentemente da mola invasora e do coriocarcinoma, a gente não vai ter altos níveis de beta-HCG. Pelo contrário, a gente tem baixos níveis de beta-HCG e o que aumenta no tumor trofoblástico de sítio placentário são os níveis de lactogênio placentário e de prolactina. E a gente faz o tratamento desse tipo de tumor com a histerectomia e a introdução de uma quimioterapia. Por fim, para finalizar os espectros dos tumores dentro da neoplasia trofoblástica gestacional, a gente fala do tumor trofoblástico epitelioide, que também é um quadro raro e também cursa com baixos níveis de beta-HCG. A gente vê a elevação de outros tipos de hormônio. E aí a gente tem um quadro clínico com sangramentos irregulares depois de algum processo gestacional, que pode também ser, inclusive, uma gestação normal. E aí, o que eu queria que a gente entendesse aqui, gente? O estadiamento da neoplasia trofoblástica gestacional, porque esse é um assunto que a AMP traz pra gente e não é um assunto considerado difícil, a gente só precisa ter entrado em contato com ele pelo menos uma vez na vida. Então a gente tem que ver que o estádio 1 é aquele que tem a doença restrita ao corpo do útero, o estádio 2 já tem uma extensão um pouco maior, mas ainda restrita aos órgãos pélvicos ali genitais, então pega pelve, vagina, anexos e o ligamento largo. O estádio 3 é quando a NTG já tem extensão para o pulmão, com ou sem envolvimento genital, e o estádio 4 é aquele em que pega outros locais de metástase. Então o estádio 4 não inclui pulmão, que é o principal sítio de metástase, inclui outras metástases em outros órgãos. E esse aqui é uma tabelinha que traz o score de risco da neoplasia trofoblástica gestacional, que vai considerar tanto a idade da paciente, acima ou abaixo de 40 anos, o intervalo de meses entre a gestação antecedente e o desenvolvimento da neoplasia trofoblástica gestacional, qual é a paridade da paciente, então quantas gestações anteriores ela teve, o beta-HCG antes do tratamento da neoplasia trofoblástica gestacional, qual é o tamanho do maior tumor, incluindo o tumor uterino, quais são os sítios de metástase, o número das metástases e se apresentou ou não falha da quimioterapia. E por que isso é importante pra gente? Porque isso vai guiar o nosso tratamento da neoplasia trofoblástica gestacional. A gente vai ver que aqueles pacientes que têm um baixo risco, ou seja,
seja um score menor ou igual a 6, ou aqueles estadiamentos 1, 2 ou 3, a gente pode introduzir um tratamento com quimioterapia de agente único, com metotrexato ou actinomicina. E se a gente tiver uma paciente que tem um score alto, maior ou igual a 7, ou então um estadiamento 4, a gente já entra para essa paciente com uma polioquimioterapia e a gente pode associar eventualmente a uma cirurgia, tanto a esterectomia quanto a ressecção pulmonar dos sítios de metástase. E aí a gente vai investigar essa nossa paciente com tomo de tórax, ressonância de abdômen, pelve, ressonância de cérebro e o PET-CT. Então, pessoal, finalizando aqui o quadro da doença trofoblástica gestacional, a gente passa para o nosso segundo sangramento da primeira metade da gestação, que é a gestação ectópica. E aí a gente pensa qual é o quadro clínico clássico da nossa gestação ectópica. A gente vai ter um sangramento vaginal associado a um atraso menstrual e a dor abdominal. E eu queria lembrar quais são os fatores de risco, porque isso a nossa prova do Paraná traz como um assunto recorrente também. Então, ter tido uma gestação ectópica prévia, ter realizado alguma cirurgia tubária, doença inflamatória pélvica, a realização de anticoncepção de emergência com a pílula do dia seguinte, a reprodução assistida com técnicas aí de reprodução, tabagismo e o DIU, que aqui entra como um aumento de risco relativo, porque o DIU é um método contraceptivo eficaz que reduz o número global de gestações, mas comparativamente ele aumenta o risco de desenvolvimento de uma gestação ectópica e por isso não entraria aqui como um fator de risco importante de aumento de risco relativo. Dê uma revisadinha nesses fatores de risco, porque a AMP gosta de cobrar isso e já apareceu em mais de uma prova em anos seguidos. E aí eles colocam, às vezes, para confundir a presença de adenomiose como um fator de risco para o desenvolvimento da gestação ectópica e lembrar que isso não é verdade, não aumenta o risco a partir da presença de adenomiose. Como que a gente vai tratar a gestação ectópica? A gente pode fazer 3 tipos de tratamento e a gente tem critérios que vão atender a cada um deles. Então, a gente pode optar por um tratamento expectante quando a gente tiver uma paciente estável hemodinamicamente, que tenha uma gestação ectópica íntegra, com um beta-HCG declinante nas primeiras 48 horas, com níveis de beta-HCG iniciais abaixo de 2.000 e que a gente consiga fazer um segmento do beta-HCG semanalmente. E a gente precisa que esse beta-HCG esteja em queda. Se a gente tiver todos esses parâmetros dentro do previsto, a gente pode adotar um tratamento conservador e esperar a regressão dessa gestação ectópica naturalmente. A gente tem um outro tipo de tratamento que seria o tratamento medicamentoso e a gente também tem uma série de critérios que a gente precisa que essa paciente se encaixe para introduzir o tratamento com metotrexato. A gente precisa de uma ectópica íntegra, que tenha estabilidade hemodinâmica, não tenha embrião com a presença de atividade cardíaca, o saco gestacional tem que ser menor do que 3,5 centímetros no seu maior diâmetro, o beta-HCG inicial tem que ser 5.000 ou menos, e aí a gente faria o uso desse metotrexato intramuscular, dosando antes os valores de transaminases, realizando um hemograma, confirmando a tipagem sanguínea dessa paciente e fazendo a função renal para a gente ver se a gente pode aplicar o nosso quimioterápico, que é o metotrexato. E aí, como a gente vai acompanhar esse tratamento medicamentoso? A gente vai fazer a dosagem do beta-HCG nos dias 4 e 7 depois da infusão dessa medicação e a gente espera que tenha havido uma queda de pelo menos 15% do valor do beta-HCG entre os dias 4 e o dia 7. Se não tiver sido eficaz, a gente pode repetir esse tratamento medicamentoso até 2 vezes, pode realizar uma reaplicação do metotrexato por mais 2 vezes, se a paciente ainda se encaixar nos critérios para a realização do tratamento medicamentoso. Se a gente não conseguir fazer um tratamento medicamentoso, a gente pode partir ainda para um tratamento cirúrgico. E a gente tem 2 modalidades de tratamento cirúrgico. A primeira é uma cirurgia conservadora, com a realização de uma salpingostomia. E aí a gente estaria pensando numa paciente que tem uma ectópica íntegra, também tem um valor de beta-HCG inicial que não é muito elevado, então de 5.000 para menos, tenha estabilidade hemodinâmica e tenha desejo reprodutivo, para a gente conseguir preservar a tuba dela fazendo apenas uma salpingostomia. Mas a gente pode fazer necessário uma cirurgia radical, que seria a retirada dessa trompa, com uma salpingectomia. E aí nesse caso a gente faria esse tipo de cirurgia para pacientes que tenham ectópica
rota, que já tenha uma prole constituída, a gente fica um pouco mais tranquilo em relação ao futuro reprodutivo. Quando os níveis de beta-HCG são muito elevados, quando temos uma lesão tubária irreparável ou uma recorrência da ectópica, e a gente teria que retirar essa tuba uterina. E aí a gente pode pensar que a gente vai abordar através de uma via laparotômica, se a paciente estiver instável, ou por uma via laparoscópica, por uma cirurgia de vídeo, se a paciente apresentar estabilidade hemodinâmica. Bora passar para o nosso terceiro tipo de sangramento da primeira metade da gestação, que seriam os abortamentos. A AMP gosta de cobrar conceito da gente, então lembrar que abortamento nada mais é do que a interrupção da gestação antes da sua viabilidade, ou seja, antes de 20 semanas, ou então em fetos que tenham menos de 500 gramas. E a gente pode classificar os nossos abortamentos em diversas categorias. A primeira é entre precoce e tardio, considerando 12 semanas como limite entre as duas, ser um abortamento espontâneo ou um abortamento provocado, ou então um abortamento esporádico ou aquele habitual, que são a partir de 3 perdas gestacionais. Então, como que a gente vai fazer a classificação quanto às formas clínicas do nosso abortamento? A gente precisa dividir o nosso raciocínio entre abortamentos que tenham o colo fechado e abortamentos que tenham o colo aberto. Então, começando com aqueles que apresentam o colo fechado, a gente vê a ameaça de abortamento, que seria aquele quadro clínico em que a paciente possui um colo fechado, um embrião com BCF, um sangramento pequeno e muitas vezes nenhuma ou pouca dor em baixo ventre. E aí a nossa recomendação seria o repouso relativo, não precisa de repouso absoluto, e não existe nenhuma medicação com eficácia e comprovação científica de que faça com que essa paciente não evolua para um processo de abortamento. A gente tem que apenas acompanhar essa paciente. Temos um quadro clínico de abortamento completo, quando a paciente apresenta o colo fechado, não apresenta embrião e não apresenta restos ovulares dentro do útero. A gente vai ter um endométrio regular com um eco endometrial de menos de 15 milímetros. E aí a nossa conduta será orientar essa paciente e fazer o acompanhamento de possíveis novos sangramentos. E o terceiro quadro clínico dentro dos nossos abortamentos com o colo fechado é o abortamento retido, que seria aquele abortamento em que a gente tem um embrião, esse embrião não tem mais atividade cardíaca e a gente já vê um comprimento cabeça-nádega acima de 7 milímetros, ou seja, a gente já seria obrigado a ver a presença de BCF, estando ele ausente, a gente consegue diagnosticar esse abortamento como retido, e aí a gente pode pensar tanto num tratamento expectante, esperando a nossa paciente evoluir naturalmente com esse processo de abortamento, ou então um esvaziamento uterino. Agora a gente passa para os abortamentos que apresentam o colo aberto, e o primeiro deles seria um abortamento inevitável ou em curso, em que a gente vê que existe um embrião, muitas vezes ainda tem batimentos cardíacos, mas a gente vê um sangramento profuso com o colo uterino aberto. Esse é um processo inevitável que vai acabar evoluindo para um abortamento, e a nossa conduta é o esvaziamento uterino. E aqui a gente tem que pensar em usar o misoprostol acima de 12 semanas, quando o feto já apresenta partes ósseas, e aí a gente precisaria preparar um pouco melhor esse colo. O segundo tipo de abortamento com o colo aberto é o abortamento incompleto, em que a gente apresenta um colo aberto e um endométrio acima de 15 milímetros, com eco endometrial acima de 1,5 centímetro, muitas vezes irregular. Então a gente precisa fazer esse esvaziamento uterino para retirar esses restos ovulares que ficaram retidos dentro do útero. E por fim, a gente teria um quadro clínico de um abortamento infectado, em que a nossa paciente apresenta febre, taquicardia, um corrimento com odor fétido, leucocitose, e o nosso endométrio está irregular e espesso, com um colo aberto. E aí a nossa conduta seria introduzir antibiótico terapia e proceder com o esvaziamento uterino. Bora ver uma questãozinha. Essa questão a AMP trouxe pra gente em 2024, ano passado, e pergunta em relação ao estadiamento para neoplasia trofoblástica gestacional, pedindo pra gente analisar as seguintes alternativas. Então, alternativa 1. O estádio clínico 1 corresponde à doença restrita ao útero. Perfeito, gente. A gente viu lá naquela tabelinha que estádio 1 é quando a gente tem neoplasia trofoblástica gestacional restrita ao nosso útero. A alternativa 2. O estádio clínico 2 corresponde à doença com extensão para fora do útero, mas ainda é limitada às estruturas genitais, anexos, vagina, ligamento largo. Perfeito também. Esse é o estadiamento 2 da neoplasia trofoblástica gestacional. E a alternativa 3. O estádio clínico 4 mostra pra gente uma doença com extensão para os pulmões, com ou sem envolvimento conhecido do trato genital. Gente, lembra que esse é o estadiamento clínico
3. O estadiamento clínico 4 fala a respeito de metástases em outros sítios que não seja o sítio pulmonar. Então aqui essa alternativa está incorreta e a gente teria como resposta a afirmativa A, em que os itens 1 e 2 são verdadeiros e a afirmativa 3 é falsa. Tudo bem? Por isso que eu pedi pra gente revisar um pouquinho sobre o estadiamento de doença trofoblástica gestacional, porque é uma questão que a gente consegue garantir na nossa prova. Tudo bem? Bora então entrar aqui no nosso último tema de discussão dessas dicas e apostas. A gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual e entender como que isso é cobrado pelas provas da AMP. Então, antes da gente começar, eu queria que a gente revisasse o eixo hipotálamo, hipófise gonadal, pensando que o hipotálamo vai exercer um efeito pelos pulsos de GNRH na nossa hipófise, levando a hipófise a liberar as gonadotrofinas, que seriam o LH e o FSH, que vão atuar nas gônadas, vão atuar lá nos ovários, a fim de produzir estrogênio e progesterona. E esses hormônios vão apresentar feedbacks negativos, tanto no hipotálamo quanto na hipófise, levando a esse balanço e essa dança hormonal que leva ao nosso ciclo menstrual. Então vamos começar falando da primeira fase do ciclo menstrual, que seria a fase folicular ou fase proliferativa. Aqui a gente tem que lembrar que a fase folicular não tem uma duração fixa. Geralmente dura 14 dias, mas quando existe a alteração do número de dias do ciclo menstrual, é a fase folicular que vai apresentar essa diferenciação. E aí a gente sabe que um dos primeiros eventos da nossa fase folicular é a seleção dos folículos primordiais. E a gente sabe que os folículos primordiais, eles se multiplicam lá no intraútero e eles estão pausados no diplóteno da segunda meiose. Eu sei que essa informação parece uma informação super específica, mas a AMP é uma prova que gosta de informações específicas. Então, às vezes a gente lembrar esse diplóteno da segunda meiose garante também uma questão pra gente. E a gente sabe que entre 16 e 20 semanas de gestação, as mulheres apresentam um número máximo de folículos primordiais que vão ter ao longo da vida, que seria em torno de 6 a 7 milhões. No nascimento, os fetos femininos já apresentam em torno de 2 milhões de folículos primordiais e na puberdade, as pacientes já apresentam cerca de 300 mil folículos primordiais. Isso porque a atresia folicular é um processo contínuo. Ela não é afetada pela ovulação, nem pela anovulação e também não é afetada pela gestação. Então, o fato das pacientes não menstruarem não significa que elas estão poupando óvulos, porque a gente tem um processo de atresia folicular que é contínuo. Olha só essa imagem que eu trouxe aqui, que ela é bem importante para a gente entender que os folículos primordiais ainda estão aqui nessa fase de oócitos, pausados no diplóteno da segunda meiose, e que eles vão evoluindo ao longo do ciclo menstrual com o recrutamento folicular. Então, o primeiro tipo de folículo formado é o folículo primário, com a reprodução dessas células da granulosa, formando uma camada única de células cuboides, que vão se desenvolvendo, vão ser recobertas pelas células da teca, formando os nossos folículos secundários, que vão evoluindo com a secreção de algumas substâncias, formando os folículos terciários, e finalmente um folículo pré-ovulatório, em que a gente tem o óvulo pronto para ovulação. Com a liberação do pico de LH, a gente vai apresentar essa ovulação e vai dar prosseguimento ao nosso ciclo menstrual. Essa imagem ela é muito ilustrativa do que a gente vai falar a partir de agora. Porque a gente precisa entender que existe um recrutamento folicular, que é justamente o que a gente viu nessa última imagem, que ele é independente das gonadotrofinas. Ele acontece apesar ou não da gente ter esse estímulo de LH e FSH, que é basicamente a transformação do folículo primordial em folículo primário, em que a gente teria essa morfologia das células da granulosa passando a serem células cuboides. E aí a gente passa a começar a expressar os receptores de FSH, que passam a ser detectados depois desse crescimento inicial do folículo primordial. E aí, cerca de 3 a 11 folículos por ovário começam a responder a essas mudanças hormonais que a gente começa a apresentar e começam a crescer, saindo do ciclo de atresia folicular. Então a gente tem aqueles folículos primordiais, cerca de 3 a 11 em cada ovário, que passam a expressar receptores de FSH, passam a ser sensíveis às mudanças hormonais e vão começar esse processo de recrutamento e maturação folicular.
Quando a gente tem essas células da granulosa se desenvolvendo em morfologia cuboide, elas continuam seu desenvolvimento e elas aumentam o número de camadas. E aí, o que a gente tinha de recrutamento folicular e atresia folicular, que até então não era dependente de gonadotrofinas, passa a ser um processo dependente de gonadotrofinas. E a gente tem, a partir de agora, um recobrimento dessas células da granulosa com células da teca, que são estimuladas pelo LH. Nessas células da teca, a gente vai ter, a partir do colesterol, a produção de hormônios androgênios, que é a androstenediona e a testosterona. E elas vão ser convertidas em estrogênio nas células da granulosa. Esse é o que a gente chama de processo de aromatização, que nada mais é do que a conversão dos androgênios em estrogênios, que é um processo induzido pelo FSH. A gente conhece essa teoria como teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Até que a gente tem toda a evolução desse folículo formando um folículo pré-antral, em que a gente tem uma distinção clara entre as células da teca e as células da granulosa. Evoluindo um pouquinho mais, temos a posição de um folículo antral, em que existe bastante receptor de FSH na nossa camada da granulosa, e a gente vai ter uma secreção de um fluido proteico pelas células da granulosa. O que vai acontecer hormonalmente nesse momento? A gente tem os nossos ovários produzindo ali nas células da granulosa, pelo processo da aromatização, uma grande quantidade de estrogênio. E esse estrogênio vai passar a fazer um feedback negativo na nossa hipófise, levando à redução da secreção do FSH. Quando a gente tem a redução da secreção desse FSH, o que a gente vai ter é um processo importante de seleção do folículo dominante, porque esse folículo dominante vai ser aquele que possui mais receptores de FSH. Quando a gente tem uma queda do número de FSH, apenas aquele que tem mais receptores vai conseguir responder aquela concentração um pouquinho menor de hormônio FSH. E esse é o processo conhecido como seleção do folículo dominante. Os demais folículos que estavam sendo recrutados, cerca de 3 a 11 por ovário, vão entrar em atrofia. Tudo bem? Aí a gente vai entender que essa fase folicular tá chegando no final e as células da granulosa, que até então expressavam apenas os receptores de FSH, vão expressar também os receptores de LH. E aí a gente tinha essa expressão de LH até então apenas nas células da teca. No final da fase folicular, a gente começa a expressar também nas células da granulosa e aí a gente vai pensar no pico do estradiol. Num primeiro momento, que foi o que a gente falou no slide anterior, esse pico de estrogênio estava atuando como um feedback negativo na hipófise, levando à redução da secreção do FSH, permitindo o recrutamento do folículo dominante. Num segundo momento, por motivos ainda que não são bem entendidos, como formas de sinalização celular, a gente vai ter esse feedback que antes era negativo do estrogênio, levando à diminuição da produção do FSH, como um feedback positivo no hipotálamo e na hipófise, para permitir o pico do LH. Então, o estradiol, que estava fazendo feedback negativo no FSH, vai passar a exercer um feedback positivo no pico de LH. E para isso, a gente precisa de pelo menos 50 horas de uma concentração mínima de 200 picogramas por ml de estrogênio para a gente conseguir ter esse pico de LH. E aí, quando a gente tem finalmente o pico de LH, a gente tem o nosso processo de ovulação. Por quê? Porque LH vai ter duas ações importantes. A primeira é a produção de uma substância proteolítica que digere a parede folicular, permitindo que esse óvulo saia, seja liberado desse folículo. E também a produção de prostaglandinas, que promovem a contração das células musculares lisas que vão circundar esse nosso folículo, permitindo assim que o óvulo escape do nosso folículo pré-ovulatório. Tudo bem? O pico de LH, ele tem uma duração média de 48 horas, sendo que a ovulação vai acontecer entre 32 e 36 horas depois do início da elevação do LH e cerca de 10 a 12 horas depois do pico máximo desse LH. E aí, quando a gente tem a ovulação, a gente entra na nossa fase lútea, que é a fase do nosso ciclo menstrual que tem uma duração fixa. Então, independente da alteração dos dias do nosso ciclo menstrual, a fase lútea dura 14 dias. E aí a gente tem que as células remanescentes do nosso folículo antral vão sofrer um processo de luteinização e vão formar
o corpo lúteo. E esse corpo lúteo é responsável pela secreção de progesterona e de inibina A. Lembrando que inibina A é aquela de after ovulation, seria aquela que vai inibir depois da ovulação. E na ausência de gestação, o corpo lúteo vai degenerar, causando um novo aumento do FSH e o reinício do nosso ciclo menstrual. Se a paciente ficar gestante, esse corpo lúteo vai ser mantido pelo beta-HCG até que a placenta se desenvolva e consiga produzir autonomamente os seus próprios hormônios. Essa imagenzinha é pra gente entender essa dança hormonal, que é uma dança hormonal complexa dentro do nosso ciclo menstrual. Trouxe alguns assuntos que a gente vê com detalhes a nosso desenvolvimento e maturação folicular, porque a MP gosta desse tipo de detalhe e muitas das informações numéricas que a gente traz aqui podem ser cobradas na sua prova. Vamos só revisar com essa imagem, principalmente o pico do estradiol, que é esse hormônio aqui que a gente está vendo na linha azul. A gente vê que existe um pico de estradiol prévio ao pico de LH. Então, apesar do pico de estradiol, num primeiro momento, tá aumentando aqui para reduzir essa linha vermelha, que é o nosso hormônio FSH, fazendo um feedback negativo, no final da fase folicular vai ter um pico de estradiol de pelo menos 200 picogramas por pelo menos 50 horas para que a gente consiga ter um feedback positivo na nossa hipófise e fazer com que haja o pico de LH, levando ao processo de ovulação. E a gente vê aqui que existe um desenvolvimento complexo dos nossos folículos até que exista a liberação desse óvulo. Tudo bem, pessoal? Vamos ver então uma questãozinha que a MP traz pra gente entender como que eles cobram esse tipo de assunto. Então, em relação, gente, ao pico ovulatório de LH, é verdadeiro afirmar que os seguintes eventos podem estar associados. Afirmativa 1. Aumento da produção androgênica pelas células da granulosa dos folículos terciários. Não, gente, lembra que a gente viu que os androgênios são produzidos pelas células da teca e não nas células da granulosa. Então, sob estímulos de receptores de LH da célula da teca, a gente vai ter a produção dos androgênios, que aí sim vão passar para as células da granulosa e lá vão ser transformados em estrogênio a partir de um processo de aromatização, numa teoria que a gente conhece como teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Então a afirmativa 1 está errada. Afirmativa 2. Aumento da descamação de células eosinofílicas do epitélio estratificado cérvico-vaginal. Sim, gente, isso é verdade. Ao longo do ciclo menstrual, a gente tem uma alteração da secreção dessas células da nossa vagina e aí a gente vai ter, depois do pico de LH, um aumento dessas células eosinofílicas no epitélio estratificado escamoso da nossa vagina. E afirmativa 3, aumento da androstenediona nas células tecais de folículos primários secretados. Verdade, gente, a gente vai ter a produção de androstenediona e de testosterona nas células da teca dos nossos folículos. Na época da prova, existiu até mesmo uma discussão em relação à produção ser realizada nesses folículos aqui, que são os folículos primários recrutados. Porque nos folículos primários a gente não tem um desenvolvimento ainda das células tecais propriamente dita para a gente ter a produção dessa androstenediona. A gente teria num estágio um pouquinho mais para frente, quando a gente tem a maturação dessas duas camadas, da célula da granulosa e da célula tecal. Foi entrado com recurso na época, a prova não aceitou o recurso falando que seria numa produção um pouco mais à frente da maturação folicular. Então aqui eu trago outro ponto muito importante que seria não brigar com a questão. A gente sabe que a androstenediona é sim, de fato, produzida nas células da teca, que começam a ser produzidas num momento breve do nossa maturação folicular. Então a gente entende essa afirmativa como uma afirmativa correta. Tudo bem? Levando isso, a gente vai ter como resposta a alternativa 3, em que as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras e a afirmativa 1 é uma afirmativa falsa. Bom, pessoal, então finalizamos aqui a nossa revisão com dicas e apostas para a prova da MP. Lembra que a gente está junto até o finalzinho, a gente vai ter a revisão com o Pra Cima da Associação Médica do Paraná e a gente se vê mais pra frente. Espero que tu tenha relembrado alguns conceitos importantes e vá tranquilo, vá com calma, faça a prova com atenção que vai dar certo e a gente vai se ver mais pra frente no Jantar dos Aprovados. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!